Boa tarde, mais uma vez aqui estou com vocês, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube, do Telegram, do Zap e do Messenger. E ficamos na pergunta 25 do Livro dos Espíritos que eu fiz hoje de manhã. Fizemos hoje de manhã. E vamos a 25A, que Kardec faz. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Aí Kardec coloca aqui entre parênteses. Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Fecha parênteses. Resposta do Espírito. Ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Ou seja, na existência terrena, é imprescindível que espírito e matéria estejam unidos através do perispírito e do laço fluídico, para que tenha vida e inteligência no próprio ser humano. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Vou repetir. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? O que é que o Espírito vai dizer? Vamos ver o que é que o Espírito irá dizer. Ou melhor, o que ele disse, né? Que está com mais de 200 anos, quase 200 anos que o livro foi escrito. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Ou seja, o pensamento é vida. Se a gente concebe o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito, nesse sentido pode. Somente nesse sentido. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o... Perdão, vou novamente repetir a pergunta que Kardec fez ao Espírito Superior. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? Resposta. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, ou seja, o perispírito. Como a matéria é matéria suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão a pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, esse fluido faz com que, eu disse perispírito, mas não é necessariamente o perispírito. É um fluido que faz com que nós, seres humanos, sabemos que a Terra gira em torno do Sol. E sabemos que a Terra gira
muitas vezes e muito rapidamente. Entretanto, a gente não sente ela girar. E também nós ficamos assim na Terra sem ficar flutuando. Ao contrário dos astronautas que quando chegam à Lua, eles não ficam na Terra firme, eles ficam flutuando. Então esse fluido faz com que a gente, cada um de nós, 8 bilhões e meio de encarnados, estejamos pisando na Terra, sem precisar levitar. 27A. Esse fluido seria assim, 27A. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Kardec aqui falou eletricidade, que não significa dizer necessariamente a luz que temos hoje através das lâmpadas luminárias, mas a eletricidade como tudo. Até porque, quando Kardec passou a estudar a doutrina espírita, já tinha um grupo de cientistas estudando algo fundamental, fantástico para eles e que para nós também é, que é a própria eletricidade em si. Daí surgiu a lâmpada, surgiu a energia elétrica e as velas deixaram de ter a sua função de iluminar a noite, para que as noites ficassem claras, evidenciadas com certa luminosidade para todas as residências e possíveis indústrias. 28. Uma vez que o Espírito é ele mesmo, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito à confusão? Designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Vou repetir a pergunta do 28. Uma vez que o Espírito é ele mesmo, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito à confusão? Designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta do Espírito. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem, de maneira a vos entender. Vossas disputas vêm quase sempre de que não vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos. Ou seja, o Espírito aqui, na pergunta 28, diz que pouco importa a linguagem com relação ao nome dos elementos, entre matéria inerte e matéria mais inteligente. O que importa é o sentido real que esteja propondo a nível de elucidação do assunto em si. A palavra em si pouco importa devido à linguagem incompleta do ser humano. E Kardec faz aqui uma nota de rodapé. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários que a inteligência tenha sua existência própria, ou que elas sejam a propriedade. Um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas
E por isso admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que se chama Deus. Propriedades da matéria. É outro tópico. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como a entendeis, sim. Mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós. E nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, a matéria não tem somente a ponderabilidade, no caso dela ser tocada, pega tudo, mas ela tem outros atributos que nós seres humanos ainda desconhecemos. Pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, é um elemento primitivo que vai desencadeando outros elementos secundários e terciários. Ou seja, a matéria vai se transformando passo a passo. 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. Autoexplicativo. 32. Segundo isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Resposta do Espírito. Sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a os perceber. Ou seja, nós, seres humanos, percebemos os sabores, os odores, as cores e o som de acordo com as nossas qualidades internas que temos, cada um de nós. E Kardec, ele Kardec faz uma observação no rodapé. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que todo o mundo não percebe as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, um outro a acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Agora, a pergunta 33 agora, que iremos ler. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta do Espírito. Sim, e as modificações... Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, são desencadeamentos que surgem para que as matérias recebam sucessivas modificações. Kardec faz outra observação no rodapé. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples, isso é química. Não são senão modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que estamos,
até o presente, de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Explicado. 33A. Essa teoria parece dar vazão, 33A. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa opinião é exata. É preciso ajuntar também segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. Ou seja, a junção das moléculas faz com que surjam as transformações posteriores. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é para vós apreciável. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são elas mesmas, senão aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Ou seja, as moléculas primitivas dão surgimento a outras moléculas secundárias e assim por diante. E para terminar o capítulo 2, a gente vai estudar agora as perguntas 35 e 36, que é sobre o espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? O Espírito Superior responde: infinito, supondo-lhe limites, que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podereis compreender. Autoexplicativo. Muito autoexplicativo. E aqui está, vou ler aqui duas notas de rodapé. Esse princípio, nota de rodapé de Kardec. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, visto que não há senão um elemento primitivo, e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações desse elemento. Disso resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva, se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Continuando a nota de rodapé. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito, porque essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Autoexplicativo. E por fim, o 36, que vai acabar o capítulo 2. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? O Espírito responde: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Ou seja, no universo ao qual concebemos, tudo está preenchido por matérias que a gente desconhece, por diversas razões e que a nossa intelectualidade, nosso intelecto não consegue conceber.
E eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês do Facebook, amigos e amigas, público geral, do YouTube, do Instagram, do Telegram, do Zap e do Message. Muito obrigado. Se não mais tarde, até amanhã com a graça de Deus. Muito obrigado.